Prêmio César Lattes. Abertura. Declaro aberta a solenidade da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática para entrega do Prêmio César Lattes. O Prêmio César Lattes será entregue hoje para personalidades físicas e jurídicas que se destacaram na defesa e na promoção da ciência, da tecnologia e das inovações no Brasil no ano de 2021. As indicações foram realizadas pelos membros desta comissão e a seleção foi feita por uma comissão julgadora formada por deputados de diferentes partidos com representação na comissão. O prêmio tem por objetivo demonstrar que a Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática valoriza e reconhece os pesquisadores, cientistas e instituições que promovem em nosso país ações voltadas para a inovação, o desenvolvimento, o crescimento econômico e a melhoria do bem-estar da nossa população. Talvez não haja tempo mais oportuno do que esse para reconhecermos a importância das nossas instituições, dos nossos cientistas e dos projetos de excelência que têm por objetivo final e principal melhorar a vida das pessoas. Faço um especial agradecimento aos agraciados e aos seus representantes aqui presentes, no plenário e também os que participam de forma virtual. Tenho a honra de ler a lista dos agraciados. Senhor Dimas Tadeu Covas, diretor do Instituto Butantan. Está presente com a gente de forma virtual. Dr. Dimas, seja muito bem-vindo, é uma alegria, uma honra recebê-lo junto à Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara dos Deputados e fazer esse singelo reconhecimento por toda a dedicação e trabalho feito pelo senhor, pelo Instituto e pela ciência do nosso país. Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, IPE, representado pelo senhor Fernando Marinho Mesadri, coordenador do IPE, a quem convido nesse momento a estar presente para compor a nossa mesa. Marco Antônio Raup. Marco Antônio Raup, em memória, representado pela senhora Elizabeth Alves Mendonça. A senhora Elizabeth também encontra-se com a gente de forma virtual, seja muito bem-vinda. É uma alegria, uma satisfação recebê-la aqui, para a gente fazer esse reconhecimento em memória do senhor Marco Antônio Raup, que tem um trabalho também memorável, deixou um trabalho memorável para todos nós. Então é uma alegria, uma satisfação, uma honra recebê-la nesse momento, mesmo que de forma virtual, para esse singelo reconhecimento. O senhor Pedro Rodrigues Curi Halal, que é um epidemiologista, eu tomo cuidado para falar essa palavra, mas que também tem um trabalho reconhecido nesse momento tão difícil pelo qual o mundo e o nosso país passa, dentro da área que talvez mais se requisitou nesse momento, um conhecimento, uma dedicação, seriedade e compromisso com a ciência. Então seja muito bem-vindo também, é uma alegria, uma honra recebê-lo na nossa comissão. E a Universidade de Brasília, instituição agraciada também com o prêmio, representada aqui pela magnífica reitora, professora Márcia Abraão Moura, quem também convido com muita honra e com muita alegria para compor a nossa mesa de trabalho. Por favor. Quero registrar a presença do senhor Ricardo Marcelo Fonseca, magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, que o nosso IPE faz parte da universidade, tem um trabalho magnífico. Também não poderia citar a dedicação nesse momento tão difícil pelo qual o nosso país passa, a luta para salvar vidas, pela nossa vacina paranaense, a nossa vacina brasileira. É um orgulho, uma satisfação muito grande, professor,
por todo o trabalho nas mais diversas áreas que a nossa universidade tem realizado, com uma condução muito coerente e responsável, magnífica por parte de Vossa Excelência. Então, seja muito bem-vindo, professor. Uma alegria, uma honra para a Comissão de Ciência e Tecnologia tê-lo aqui com a gente. Informo que os deputados responsáveis pelas indicações foram os deputados Eduardo Cury, deputado Gustavo Fruit, deputada Luísa Erondina e deputado Luiz Miranda. Estes são os responsáveis pelas respectivas indicações do prêmio. Os agraciados ou seus representantes terão a palavra por até 5 minutos. Após o pronunciamento dos agraciados, passarei a palavra aos senhores deputados por 3 minutos. Bom, pelo reconhecimento da ciência, pela experiência do nosso querido prefeito de Curitiba, Gustavo Fruit, com a não presença ainda física do nosso colega deputado Eduardo Cury, eu passo a responsabilidade simbólica ao deputado Gustavo Fruit. Gostaria de convidá-lo para fazer a entrega, é um defensor da ciência, simbólica ao senhor Dimas Covas, representando o nosso Instituto Butantan e todo o trabalho realizado. Eu passo a palavra ao ilustríssimo senhor Dimas Covas para que ele possa utilizá-la na comissão. Doutor Dimas, Vossa Excelência tem a palavra, só peço que ligue o microfone. Bom dia, senhores. Bom dia, senhores. Bom dia, querido presidente. Estamos ouvindo. Deputado Aliel Machado, uma honra enorme receber esse prêmio que já leva por si só o nome do nosso grande cientista César Lattes, e isso honra qualquer um que milita na ciência do Brasil. Agradeço a Comissão de Ciência e Tecnologia, que nesse momento reconhece a importância da ciência, e na minha pessoa acho que os senhores certamente estão premiando aqui do Brasil, estão recebendo. Agradeço imensamente a todos os senhores e louvo, mais uma vez, essa iniciativa, uma iniciativa oportuna de reconhecimento no momento grave da vida nacional. Isso nos dá alento, isso nos dá ânimo para continuar e a certeza de que estamos no caminho certo. Então, agradeço imensamente a todos os senhores, de coração. Muito obrigado e um grande abraço a todos. Tivemos uma pequena falha, mas ainda conseguimos ouvir. Senhor Dimas, nós que agradecemos pelo trabalho realizado novamente. É uma maneira simbólica esse reconhecimento, é o primeiro prêmio criado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, mas talvez no momento mais oportuno e mais necessário da defesa da ciência,
dos cientistas e do nosso país como um todo. Independente de qualquer diferença política ou ideológica, a nossa função aqui é a defesa da ciência e a defesa dos brasileiros. Muito obrigado, senhor Dimas. Gostaria de registrar também a presença da senhora Maria Emília Machado Teles, decana de Pesquisa e Inovação da Universidade de Brasília. Um vasto trabalho realizado, seja muito bem-vinda a essa comissão. É uma alegria recebê-la. Gostaria também de registrar a presença e agradecer a presença do nosso querido deputado Rubens Bueno, um trabalho excepcional junto a essa casa. O Rubens, também representante do Governo do Estado do Paraná, representação política do Governo do Estado do Paraná, que nos prestigiam aqui, ambos, nessa comissão. Sejam muito bem-vindos. Agora nós vamos agraciar a senhora, na verdade, agraciar em memória o senhor Marco Antônio Raupp, representado aqui pela senhora Elizabeth Alves Mendonça, e eu gostaria de convidar o deputado Rubens Bueno para que fizesse a entrega simbólica do certificado do reconhecimento do prêmio da comissão. Na sequência, nós passaremos a palavra à senhora Elizabeth. Obrigado, você. Um carinho com a gente aqui. Passo a palavra à senhora Elizabeth Alves Mendonça. Posso falar, né? Bom dia a todos. Com imensa satisfação estar aqui, no meio de tanta gente ilustre. Me sinto até meio deslocado um pouquinho, mas vocês, eu peço a vocês toda a minha admiração, sabe? A gentileza e colocar realmente essa homenagem muito grande, póstuma, infelizmente, ao meu falecido esposo Marco Antônio Raupp. E estava até pensando, nossa, como ele gostaria de estar aqui para agradecer a cada um de vocês que colocaram para ele, dando para ele esse prêmio maravilhoso. Eu sinto muito mesmo, não é, essa perda até hoje, a gente acusa acreditar e aceitar, mas, enfim, a vida segue. E só me orgulha muito mesmo a honra de estar recebendo, em nome dele, esse prêmio da Ciência e Tecnologia. Muito obrigado a todos, eu desejo um Feliz Natal e um ano maravilhoso a todos vocês. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Elizabeth, pelas palavras. Fica aqui também o nosso sentimento, pois foi nesse ano que o Marcos nos deixou, dedicou a sua vida à ciência, foi ministro da Ciência e Tecnologia, fez a defesa da ciência, como poucos fizeram, da maneira como ele fez, e para nós é uma honra, uma alegria poder reconhecer isso, até para deixar como exemplo para aqueles que acreditam na ciência e aqueles que sabem a importância da ciência no nosso país. Muito obrigado, senhora Elizabeth, e receba também o nosso carinho, a nossa gratidão e os nossos sentimentos, porque é recente ainda a perda que nós tivemos do nosso querido Marcos. Muito obrigado, um grande abraço à senhora. Convido nesse momento o deputado Gustavo Fruit para receber e entregar o certificado do Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, IPE, representado pelo senhor Fernando Marinho Mesadri. Assim como convido o senhor Fernando para receber o certificado aqui na comissão e o nosso querido reitor, professor Marcelo, com certeza para fazer a entrega. Não, pode, por favor, fique à vontade. E o Léo foi decisivo nisso. Ele visualizou a sorte que não é.
Tira uma foto. Tira uma foto. Fica aqui, Léo. Fica junto. Parabéns. Rubens, é do Paraná, Rubens, vem cá. Vem cá com a gente na foto. Rubinho, vem cá. O Rubinho é o representante do governo do Estado do Brasil. Vamos pedir mais um dinheiro. É verdade. Aproveitando já. Aproveita, Ricardo. É isso, eu não arrumei o meu, desculpa, não deu tempo. Imagina, Rubinho. Parabéns. Obrigado, meu cara. Parabéns, Ricardo. Obrigado, Mário. Bom, né? Vamos tirar foto aqui, ó. Tira uma foto aqui, ó. Nando, Normalmente não vem mais aqui. Isso é verdade, é Aproveita aqui, verdade. ó. Exatamente. Sempre quando eu toco som, poxa, vem. Isso. Não vem. Não precisa saber. Não, isso é mais. Eu botei legal. obrigado, Mário. Sem resposta, vamos dar esse. Deixa estar, deixa estar. Dentro do nosso prêmio, gostaria de agradecer a presença do deputado Ted Conte, gostaria de agradecer a presença também do deputado colega Zé Rocha, que participam aí da nossa cerimônia. Eu vou passar a palavra primeiro ao professor Ricardo Marcelo, para fazer o uso da palavra, na sequência ao professor Fernando. Professor Ricardo, nosso magnífico reitor. Bom dia a todos. Eu, na figura do presidente deputado Aliel Machado e dos deputados Gustavo Fruit e Rubens Bueno, gostaria de cumprimentar e agradecer essa comissão por esse prêmio que muito honra a nossa Universidade Federal do Paraná e faz esse reconhecimento a esse projeto, que é um dos projetos protagonistas da nossa universidade, que é o da inteligência esportiva. Receber esse prêmio César Lattes, aliás, um paranaense, né, deputado Gustavo, é para nós, de fato, uma honra, mas, sobretudo, creio, e é apenas esse o ponto que eu gostaria de frisar, é o reconhecimento de como as universidades, e esse projeto é bastante emblemático nesse sentido, pode capacitar e ajudar a articulação das políticas públicas e, portanto, se articular com as forças políticas e com a sociedade, fazendo avançar, enfim, o nosso Brasil, nesse caso, na articulação dessa esfera absolutamente estratégica e fundamental que é o esporte. Sem uma pesquisa e um projeto como esse, que só pode estar acontecendo nas universidades, eu creio as políticas públicas ficam mais frágeis também. Mais uma demonstração, não é, professor Fernando Mesade, dessa necessária articulação entre universidade e sociedade, que fica aqui materializada e reconhecida pelo que a Universidade Federal do Paraná agradece. Muito, muito obrigado. Com alegria, eu passo a palavra ao senhor Fernando Marinho Mesadre. Bom dia a todos e todas. Quero cumprimentar o presidente da comissão, o deputado Aliel Machado, que muito nos honra, né, com esse prêmio, aos deputados Gustavo Fruit, né, que fez a indicação do Instituto Inteligência Esportiva, ao deputado Rubens Bueno, que tivemos junto na semana passada, debatendo sobre o esporte também, aos demais, ao reitor, magnífico reitor da Universidade Federal do Paraná, professor Ricardo Marcelo Fonseca, que sempre apoiou as nossas iniciativas, não mediu esforços para que tivéssemos sucesso no desenvolvimento da área e da ciência na área esportiva brasileira, não só paranaense, mas brasileira. Quero também cumprimentar os demais homenageados de hoje, doutor Dimas Covas, o doutor Pedro Halal, um grande amigo de longa data, doutor Pedro Halal, que desenvolvemos juntos na área da educação física grandes debates, né?
a reitora da UNB, a professora Márcia Abraão, né, a representante do Marcos Raup, doutor Marcos Raup, a senhora Elizabeth Alves Mendonça, e relatar a todas e todos aqui presentes que o Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva é uma iniciativa única no país, professor Ricardo. É o único instituto de pesquisa formalmente articulado e formalmente instituído numa instituição de ensino superior, né, que tem como objeto de estudo o esporte. Muitas vezes relegado a um segundo, terceiro, quarto plano, deputado Gustavo Frutti. O esporte não está na pauta nacional do desenvolvimento da ciência, por falta de recursos públicos, por inúmeras outras dimensões, né? O esporte sempre está na pauta quando tem Olimpíadas, né? Cada 4 anos, ou a Copa do Mundo. Cada 4 anos, a cada 2 anos, aparece na pauta da agenda política brasileira, né? Mas é fundamental que a universidade pública possa tê-lo, né, como um grande objeto de pesquisa para o desenvolvimento social do nosso país. Nós temos que colocar o esporte na pauta da ciência, como nós estamos fazendo na Universidade Federal do Paraná. Eu sei que tem muitos outros projetos, outras iniciativas belíssimas, a UNB tem, vários colegas, enfim, demais universidades públicas e privadas também tem. Mas o esporte ele tem que voltar ao desenvolvimento científico. O esporte tem que ser pautado para o desenvolvimento social do nosso país. Acho que esse é um grande desafio. O esporte não só está na nossa Constituição como direito de cada um dos brasileiros e brasileiras, mas também a necessidade efetiva de estarmos construindo políticas públicas para esse desenvolvimento. E aqui cabe um pequeno relato, um pequeníssimo relato, que hoje o nosso Instituto já chegou a 1.850 municípios do país, de 16 estados do país, deputado Aliel Machado. Nós conseguimos, de uma maneira muito célere, participando com os 16 estados do país, chegar no município para saber qual é a infraestrutura, os projetos de desenvolvimento, o que eles precisam para o seu desenvolvimento do esporte, o que não é uma tarefa simples dentro de uma universidade pública, estarmos chegando a esses municípios. Tanto quanto o IBGE fez em 2014, nós estamos fazendo hoje, em 2021, essas ações, nessa grande pesquisa que nós temos no país, né? E estamos chegaremos aos 5.000 municípios desse país, não tenho dúvida disso, né? Começamos de uma maneira mais tímida e hoje estamos avançando. Então, para nós e toda a equipe, aqui eu quero deixar minhas últimas palavras, agradecer toda a equipe do Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, somos aproximadamente 50 pesquisadores, né, do Brasil inteiro, articulado de uma maneira muito orgânica para que a gente possa avançar e colocar o esporte junto com a ciência e junto com o desenvolvimento social. Construir políticas públicas requer efetivamente uma construção com base de dados científicos. A ciência que vai propor, a ciência que vai articular essa construção da política pública na área esportiva brasileira. Então, eu agradeço muito, deputado Gustavo Frutti, essa indicação, à Comissão, né, de Ciência, Tecnologia e Inovação, por acolher essa indicação e nos honra muito esse prêmio hoje. Obrigado a todas e todos. Muito obrigado, professor Fernando, mais uma vez, nossos agradecimentos pelos serviços prestados, por esses números impressionantes e positivos, e conte com a gente em tudo que tiver ao nosso alcance para continuar valorizando. Essa comissão tem se dedicado muito, todos os parlamentares, à defesa da ciência, à defesa da pesquisa, à defesa dos recursos para que isso se torne possível. Afinal, sem investimento, sem o devido cuidado, isso não é possível de acontecer. Então, aqui é uma dedicação de todos nós. Essa comissão tem se esforçado bastante e o resultado a gente pode observar na prática como os bons exemplos, como esse que o senhor nos traz aqui. Então, nossos parabéns.
A deputada Luísa Erundina é responsável pela indicação do agraciado, o senhor Pedro Rodrigues Cury Halal, nosso epidemiologista. Infelizmente, a deputada Luísa Erundina está de licença médica e ela não está presente com a gente fisicamente na comissão. Ontem nós entramos em contato, ela entrou em contato com a gente, ela pediu para deixar o abraço e o carinho, o reconhecimento a todos os agraciados. A deputada Luísa Erundina escolheu a Comissão de Ciência e Tecnologia desde o início do mandato para atuar e tem feito um trabalho excepcional aqui nessa comissão. É uma pena ela não poder estar com a gente nesse momento importante e um momento de reconhecimento para a ciência brasileira. E ela me pediu para que eu pudesse fazer essa entrega simbólica ao Dr. Pedro. Então, Dr. Pedro, eu vou junto aqui eu vou pedir até a gentileza, pela importância do nosso magnífico reitor vir com a gente aqui para a gente fazer essa entrega simbólica desse certificado e, na sequência, eu passarei a palavra ao senhor. Ninguém melhor que o magnífico reitor, né? Poxa, então... Você aqui, depois você vai fazer a... Obrigado, professor. Dr. Pedro Rodrigues Cury Halal, Vossa Excelência tem a palavra. Excelentíssimo senhor deputado, excelentíssimas senhoras deputadas, demais deputados presentes, meus colegas agraciados com o Prêmio César Lattes, uma satisfação compartilhar esse momento com as senhoras e com os senhores. Não teria pessoa mais simbólica para receber o certificado do que o reitor Marcelo, um grande amigo, o reitor Ricardo Marcelo, representando as universidades brasileiras. Então, dizer que é uma grande satisfação estar aqui. Eu queria iniciar mencionando que receber esse reconhecimento representa o reconhecimento do povo brasileiro. Esse é um reconhecimento do Estado brasileiro, através dos seus representantes, que são os senhores e as senhoras, e que fazem uma homenagem aos pesquisadores e pesquisadoras que, de uma forma ou de outra, trouxeram conhecimento nesse momento tão difícil que a gente vive hoje. Então, me sinto homenageado pela população brasileira, representada por aqueles que a população brasileira elegeu para ocuparem esses espaços. Então, faço agradecimento à comissão, em especial também à deputada Luísa Erundina, por indicar o meu nome. Mas gostaria de fazer, obviamente, algumas considerações necessárias nesse momento. Nós vivemos uma situação, só para dar um exemplo, que as pessoas vacinadas têm 6 vezes menos risco de se infectar por Covid. As pessoas vacinadas têm 15 vezes menos risco de ter uma hospitalização por Covid. As pessoas vacinadas têm 30 vezes menos risco de morrer por Covid. E mesmo assim, com todo o conhecimento disponível, a gente vê uma campanha anti-vacina patrocinada pelo governo de plantão no Brasil. No mesmo momento em que a população brasileira tanto precisa das vacinas, que o Instituto Butantan representa aqui como talvez o instituto que se tornou mais conhecido por essa pauta, junto com a Fiocruz, nós temos personalidades públicas dizendo que a vacina é experimental e chegando à atrocidade de dizer que a vacina contra a Covid pode fazer com que alguém pegue HIV. Então, estamos num momento em que, menos de 24 horas atrás, a maior autoridade sanitária do país fez uma apologia à morte, dizendo que melhor perder a vida do que perder a liberdade. Gostaria que o senhor ministro dissesse isso para 615 mil famílias brasileiras que estão enlutadas nesse momento. Então, senhor deputado, no momento em que recebo esse reconhecimento, que muito mais é um reconhecimento coletivo por esse trabalho que a Universidade Federal de Pelotas vem fazendo há 40 anos em saúde materno-infantil, há 40 anos a epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas vem
promovendo a ciência brasileira, mas eu não posso deixar de dizer o quanto parece, às vezes, que a gente fica com a sensação daquela orquestra do Titanic, em que nós seguimos fazendo o nosso trabalho, nós seguimos desenvolvendo uma vacina em 1 ano, seguimos fazendo estudos sobre a eficácia e efetividade das vacinas, seguimos fazendo pesquisa epidemiológica para compreender melhor esse vírus, mas, assim como o Titanic, vemos o barco afundar. Vemos o investimento em ciência e tecnologia nesse país ser reduzido de forma drástica, vemos retaliações e perseguições aos pesquisadores e pesquisadoras brasileiras, vemos instituições tão importantes como o Butantan e a Fiocruz serem atacadas diariamente pelo governo de plantão, e nós seguimos fazendo o nosso trabalho. Obviamente, ficamos muito felizes pelo reconhecimento, mas não podemos aqui fingir que nada está acontecendo como a orquestra do Titanic. O barco da ciência e tecnologia brasileira está afundando, o barco está afundando diretamente pela postura anti-ciência do governo de plantão, e a ciência brasileira respira por aparelhos. Para que esse prêmio siga tendo a importância e o reconhecimento que ele merece, o Brasil precisa enfrentar essa postura anti-ciência que caracteriza o governo federal de plantão. Muito obrigado. Doutor Pedro, gostaria de agradecer sua participação. Eu gostaria de endossar suas palavras. Nós temos feito isso aqui pela comissão. Essa comissão tem se posicionado de maneira muito firme em defesa, primeiro, dos nossos institutos e dos nossos cientistas. Tanto é que a escolha aqui dos agraciados, todos eles têm um significado muito importante para a ciência brasileira, e é um recado que nós estamos dando. Tudo que está no nosso alcance, tanto do ponto de vista orçamentário, quanto do ponto de vista das disputas de narrativas que, infelizmente, nós estamos tendo que fazer e repetidamente tendo que reafirmar a todo momento. Essa comissão, independente de qualquer diferença pontual política, que é natural que se tenha, ela é unida em torno da defesa da ciência, dos nossos cientistas, da pesquisa, das nossas instituições, dos nossos institutos. Temos aqui colocado como foco e temos colocado como prioridade justamente essa preocupação levantada pelo senhor aqui. Então, parabéns pelas palavras, obrigado pela sua participação e parabéns pelo reconhecimento que o senhor teve no dia de hoje, singelo, mas por todo o trabalho realizado aí pela Universidade de Pelotas, pelo trabalho realizado pela ciência brasileira. Muito obrigado. Convido agora o deputado Luiz Miranda para receber o certificado e entregá-lo à Universidade de Brasília, representada aqui pela magnífica reitora, professora Márcia Abraão Moura. Convido também a senhora Maria Emília Machado Teles, decana de Pesquisa e Inovação da UNB, para que se faça o registro junto com a gente. Olá, presidente. O presidente fica na ponta. Foi bem no meio. Muito obrigado. Oni. Registro que de maneira online o vice-reitor da UNB, Universidade de Brasília, senhor Henrique Ruelva, também está acompanhando esta reunião. Passo a palavra à magnífica reitora, professora Márcia Abraão Moura. Bom dia. Conseguem ouvir bem? Bom dia.
excelentíssimo senhor deputado Aliel Machado, quem eu agradeço essa honraria recebida pela Universidade de Brasília, querido deputado Luiz Miranda, deputado da bancada do Distrito Federal, demais deputados, parlamentares aqui presentes ou online. Cumprimento também os agraciados, Dr. Dimas Covas, nosso parceiro da Universidade de Brasília, o Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, na pessoa do professor Fernando, do meu querido reitor Ricardo. Fico feliz também por ser ex-atleta, tanto eu e a professora Maria Emília, aqui no Distrito Federal, obviamente, na década de 80 ou antes. Querido professor Marco Antônio Raupp, que foi membro do Conselho Diretor da Universidade de Brasília, cumprimento, infelizmente, em memória. Meu querido reitor, ex-reitor Pedro Halal também, nosso amigo. Uma honra estar com vocês recebendo essa premiação. Estamos muito felizes pela valorização da UNB e também representando o trabalho de todas as universidades públicas, particularmente as universidades federais brasileiras. Desde a sua fundação, em 21 de abril de 62, a UNB ajuda a construir história no Distrito Federal, no entorno e no Brasil. Às vésperas das comemorações dos 60 anos da nossa universidade, ano que vem, receber este prêmio é mais um indicativo de que estamos no caminho certo. Os valores que fundaram a UNB são cada vez mais relevantes e precisam ser constantemente relembrados pela sociedade brasiliense e brasileira. A proposta da UNB, senhor deputado, foi baseada na reinvenção da educação superior, no entrelaçamento das diversas formas de saber e na formação de profissionais empenhados na transformação do país. O antropólogo Darcy Ribeiro, que também ex-senador, lançou as bases da instituição. O educador Anísio Teixeira propôs o modelo pedagógico e o arquiteto Oscar Niemeyer desenhou espaços para concretizar essas inovadoras e revolucionárias ideias. Eles tiveram a intenção de criar uma experiência educadora que unia a modernidade das pesquisas tecnológicas com a excelência da produção acadêmica, capaz de melhorar a realidade brasileira. Esta excelência e capacidade de transformar a realidade foram postas à prova recentemente, no contexto da luta contra a Covid-19. No auge da pandemia e da falta de leitos em Manaus, nosso hospital universitário recebeu pacientes do Amazonas, contribuindo naquele momento de tanta dificuldade. Ao todo, os hospitais universitários do Brasil disponibilizaram mais de 2.000 leitos para pacientes com Covid. Em outubro deste ano, o nosso hospital desenvolveu, por meio de suas pesquisas, uma técnica para identificar as variantes da Covid em circulação no Distrito Federal. Além disso, todas as frentes da nossa universidade se uniram e se empenharam para a realização de mais de 200 projetos de pesquisa. Infelizmente, nem todos com financiamento, em todas as áreas do conhecimento para o combate à pandemia. Participamos desde o início com o Instituto Butantan, aqui representado pelo Dr. Dimas Covas, do desenvolvimento da vacina Coronavac, que tem ajudado a salvar milhares de vidas pelo mundo. Com esses direcionamentos, a UNB vem trabalhando incessantemente na construção de uma sociedade mais justa. Fomos uma universidade pioneira na implementação do sistema de cotas raciais e sociais. Temos nos empenhado dioturnamente em nos tornar uma universidade mais sustentável. Recentemente, um dos nossos campi, o campus do Gama, se tornou autossustentável em energia fotovoltaica. Criamos na nossa gestão o Decanato de Pesquisa e Inovação, aqui representado pela decana Maria Emília, que tem contribuído imensamente para que a Universidade de Brasília se destaque cada vez mais no cenário nacional e internacional. Nossa pós-graduação contribui para a formação de mestres, doutores e especialistas do mais alto nível, em todas as áreas do conhecimento. São quase 150 programas de pós-graduação em todas as áreas. Não teremos e jamais temos inovação sem conhecimento básico.
As pesquisas geram conhecimento que permitem que a sociedade trilhe novos caminhos. Conhecimento esse que precisa ser cada vez mais multidisciplinar, para dar conta dos problemas complexos e dos desafios enormes que hoje estão postos. Na UNB, temos mais de 600 grupos de pesquisa. Quase 20% dos nossos professores são pesquisadores do CNPq. Temos ampliado nossa atuação também na extensão, por meio do decanato de extensão e dos nossos polos, que são espaços da universidade interagir mais de perto com a sociedade. Temos feito isso na cidade estrutural, na comunidade quilombola Calunga, no Recanto das Emas, nossos recentes polos de extensão. A extensão anda lado a lado com o ensino, a pesquisa e, é claro, com a inovação. A UNB, assim como as demais universidades federais brasileiras, construiu uma base forte em pesquisa, inclusive com atuação no contexto internacional. Para isso, foram imprescindíveis, ao longo das últimas décadas, as políticas de apoio e o financiamento das atividades de pesquisa no país, por meio do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, construído desde a década de 50, com a criação da CAPES e do CNPq na década de 60, e também da FINEP. Não faz muito tempo, estávamos entre os 15 países com maior número de publicações científicas no mundo. Nas universidades públicas, é importante ressaltar, é realizada mais de 90% da pesquisa nacional. Os sucessivos cortes de recursos destinados às universidades e institutos federais, ao CNPq, à CAP e à FINEP, precisam ser estancados. Esta semana, fomos surpreendidos com o relatório preliminar da Comissão Mista de Orçamento, que reduz ainda mais o orçamento das universidades e dos institutos federais. A sociedade já compreendeu a importância do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Nesse sentido, este prêmio tem muitos significados importantes. Primeiro, reforça o nosso papel essencial para o país, tanto da Universidade de Brasília como das demais universidades, cientistas e pesquisadores. Permite o debate amplo sobre educação, ciência, inovação, cultura e política. Também representa o reconhecimento às instituições que produzem conhecimento no país. E, por último, permite escrever mais um capítulo em defesa das nossas universidades públicas, inclusivas, de excelência acadêmica, produtoras de conhecimento, reforçando o papel da democracia e da pluralidade de ideias antagônicas, mas não inimigas. Este prêmio que a Universidade de Brasília recebe, César Lattes, demonstra o interesse desta casa em preservar a ciência de um país que trabalha, resiste e constrói soluções criativas em condições muito adversas. Como representante da nossa linda e diversa comunidade universitária, em nome de todos que fizeram a história da UNB, agradeço à Comissão de Ciência e Tecnologia e à Câmara dos Deputados por este reconhecimento. Que ele nos dê ainda mais energia para seguir em frente. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Márcia, pelas palavras, pelo trabalho realizado pela nossa universidade. E assim como eu falei ao Dr. Pedro, é compromisso mútuo a nossa defesa da ciência, do orçamento da ciência, dos nossos institutos, das nossas instituições. Parabéns pelo trabalho realizado e pode contar com o trabalho e o esforço de toda essa comissão. Muito obrigada. Passo a palavra ao indicador, ao responsável pela indicação e o trabalho realizado aqui, deputado Luiz Miranda. Muito obrigado, presidente Aliel Machado. Bom dia a todos. Aqui os agraciados e agraciadas. Fico muito feliz de ter acompanhando essa sessão, parlamentares de vários estados e muitos aqui que vivem, nós vivemos em Brasília, trabalhamos em Brasília, convivemos com as pessoas de Brasília, conhecem a importância da UNB para não só o Distrito Federal, mas para todo o Brasil. Da UNB saíram grandes cientistas, da UNB saíram grandes nomes e professores que fizeram a diferença na vida da grande maioria dos funcionários públicos que ocupam os ministérios, ocupam os cargos principais da nossa cidade e do Brasil.
universidade formadora de mentes brilhantes, bem como a grande maioria das universidades federais desse país, que por muito vinham sendo atacadas. E foram papéis como desta comissão, na presidência do Aliel Machado e de outras comissões, que não permitimos mais esse tipo de ação aqui dentro dessa casa. Essa casa deve existir para premiar, para prestigiar os bons, como é o caso da doutora Márcia, que faz da UNB uma gestão que há muito não víamos, uma gestão que os números, a cada dia que passa, colocam a UNB no ranking acima do que se encontrava antes, que é isso que queremos, é o crescimento das nossas universidades. Mas não que a UNB seja melhor do que qualquer outra universidade do Brasil, é o contrário. Nós queremos que as nossas universidades todas cresçam em comparação com o mundo das universidades mundo afora, Brasil afora. E essa é a diferença, que as nossas universidades tenham investimentos, que recebam recursos necessários para que possamos ter desenvolvimento científico, tecnológico, para que a nossa área acadêmica, em comparação a outros países, possa fazer a diferença e possa formar brasileiros que serão reconhecidos mundo afora. A gente, quando fala isso, acha que parece um eufemismo defender as universidades, como eu defendo ferrenhamente, por isso indiquei a UNB, porque eu acredito no trabalho da UNB, acredito no trabalho dessa gestão e acredito que só assim nós vamos conseguir ter visibilidade mundo afora. Mas não é tão necessário, porque quem viveu lá fora como eu e conheceu as grandes empresas de tecnologia, de ciência, sabe quem são os CEOs, os gerentes, os gestores, e a grande maioria são brasileiros. São os brasileiros que foram formados nas universidades federais públicas que estão hoje lá fora, coordenando grandes companhias, principalmente na área de ciência e tecnologia. São os nossos gênios que nós perdemos lá para fora, porque não acreditamos em investir em ciência e tecnologia nesse país. Está na hora de mudarmos isso, e como bem colocado aqui pelo nosso presidente Aliel, nós vamos fazer de tudo para que o orçamento de ciência e tecnologia seja cada vez maior e que os cortes se tornem um pesadelo do passado. Nós vamos continuar investindo e acreditando que as universidades brasileiras são as que formam os grandes homens brasileiros. Obrigado. Passa a palavra ao deputado Gustavo Fruit. Obrigado, presidente. Bom dia. Este evento tem vários significados. Primeiro, cumprimentar a comissão, sob sua presidência, deputado Aliel Machado, por essa iniciativa. Nesses tempos áridos, antivacina, negacionistas, é importante um momento de convergência e um momento também de celebração, e principalmente de dar visibilidade às boas práticas, às boas iniciativas que ocorrem no Brasil. É evidente que o foco fica muito voltado à área de saúde, o que é compreensível. Mas uma das contradições deste momento, deputado Rubens Bueno, é que o Brasil passou a conhecer um pouco melhor, com mais informação, o que é o Instituto Butantan, o que é a Fiocruz, o papel das universidades na busca de respostas rápidas, e o Brasil deu respostas excepcionais no período inferior a 2 anos, a conhecer personalidades que marcaram de forma muito responsável, serena, firme e clara nesse momento, como o doutor Dimas Covas, lembrando que o Instituto também tem na Federal do Paraná parceria, o professor Pedro Halal e tantas outras figuras que marcam esse momento do país. Então, é um sinal de agradecimento e para dizer para o brasileiro e para as brasileiras, se orgulhem, porque o Brasil tem pessoas altamente qualificadas, instituições altamente preparadas para responder em momentos de desafios, com o desafio maior, contra a ciência, contra a razão, contra a pesquisa e, principalmente, pelos cortes sistemáticos de investimentos nessa área do país. O segundo significado, dar o nome a esse prêmio de César Lattes. Curitibano, filho de imigrantes italianos, fez uma carreira exemplar no mundo, referência. Ele sempre destacou da sua formação em São Paulo, das suas ligações com Pernambuco, um dos responsáveis pela instituição do CNPq e talvez o único, um dos poucos brasileiros recebedor e merecedor de um prêmio Nobel, como foi da equipe da qual ele fez parte. O terceiro significado, nesse auditório que leva o nome do professor Florestan Fernandes, entregarmos prêmios para 5 instituições e personalidades nesse momento importante da vida nacional. Cumprimentar cada deputado e deputada pelas indicações. É difícil definir qual
os melhores indicados. Todos são extremamente valorosos. E por isso também cumprimentar muito a professora Márcia, reitora da nossa UNB, e falo nossa UNB, permita-me, porque tive o privilégio de realizar a graduação durante 1 ano e meio na Universidade de Brasília, no prédio novo da Faculdade de Direito, e lá se vão alguns anos de um bom tempo. E ali comecei no movimento estudantil, no Centro Acadêmico de Direito. Daí a responsabilidade agora, o cuidado que a UNB deve ter com os seus alunos. E cumprimentar também a família do professor Marco Halpe pela homenagem, mas é claro, hoje também damos a dimensão da ciência das diferentes áreas de pesquisa, e com muito orgulho, junto aqui com o deputado Rubens Bueno, com o Rubens, que é o representante do governo do Paraná, e seguramente toda a bancada do Estado, participando desta homenagem à nossa Universidade Federal do Paraná. São 109 anos, é a universidade mais antiga, reconhecida como tal, em nosso país, e dá dimensão do que é pesquisa no Brasil e o que é pesquisa dentro de uma universidade. Em especial, cumprimentando o professor Fernando Mesadri e o Instituto de Inteligência Esportiva, por realizar um trabalho envolvendo já uma base de dados com mais de 67 mil atletas, 7 mil instituições, com convênios com o governo federal, qualificando também, analisando as políticas públicas de alto rendimento de atletas olímpicos, mas também com o cuidado com os pequenos municípios, tendo o esporte como fator de inclusão e analisando também a qualidade dos investimentos. É orgulho para todos nós do Paraná, orgulho para esta comissão e, como foi dito pelo deputado Luiz Miranda, pelo presidente Aliel, esta comissão, se não conseguir muito mais recursos para a área de ciência e tecnologia, nesses tempos, tem sido o fator de resistência para evitar maiores cortes e, principalmente, trabalhar pela recomposição de investimentos garantidos às nossas universidades. Então, parabéns, reitor Ricardo Marcelo, obrigado pela sua presença. A universidade é motivo de orgulho para o Brasil, cumprimentar o Fernando Mesadri e todos os homenageados e reafirmar, o Brasil tem que se orgulhar de exemplos maravilhosos, mesmo daqueles que negam a ciência, mas dos avanços que a pesquisa, a ciência, tem feito em prol do nosso país. Muitas vezes reconhecido lá fora, mas hoje é uma demonstração de que essa comissão está reconhecendo, no momento que precisa ser reconhecido, exemplos excepcionais e motivo de orgulho para o Brasil. Parabéns, professor Fernando Mesadri, e a todos os homenageados nessa sessão. Muito obrigado, deputado Gustavo Fruit, nosso professor. Sempre gosto bastante de conversar com Vossa Excelência e gostaria de usar, eu como presidente tenho que ponderar aqui para não fazer o uso da palavra enquanto discurso e conduzir os trabalhos, mas é impossível não deixar de usar suas palavras como as palavras da comissão e de todos nós. É uma alegria muito grande. O deputado Newton Tato encontra-se com a gente já também, deputado Merlong Solano, deputada Ângela Min. Gostaria de agradecer, todos são muito dedicados aqui na comissão e têm feito um acompanhamento muito forte em defesa da ciência brasileira. Passo a palavra a um dos deputados responsáveis pela indicação também, deputado Eduardo Cury. Então pode ligar. Bom dia, senhor presidente. Obrigado, Luiz. Bom dia aos colegas deputados, homenageados, professor Fernando, a professora Márcia Abrão, minha Patrícia. Me desculpar, eu na verdade fui autor para duas homenagens, que é do Dimas Covas, o professor Dimas Covas e o professor Marco Antônio Halpe, e eu, no mesmo momento, eu estava recebendo uma premiação no ranking dos políticos, e coincidiu-se exatamente no mesmo minuto. Então, peço desculpa aos colegas e aos homenageados, que eu vou estar presencialmente com eles. Primeiro, agradecer aos colegas todos por apoio a esses homenageados. Dizer à professora Márcia da relação do professor Dimas Covas com o UNB e também do professor Marco Antônio Halpe, uma vez que ele foi professor da própria UNB. O trabalho do professor Dimas Covas é desnecessário. Nesse momento de grande dificuldade, é que nós descobrimos os verdadeiros brasileiros. É um negócio fantástico e é muito importante que nós homenageemos essas pessoas que estão construindo o Brasil
que a grande maioria da população às vezes não sabe quem são. Se a gente olhar o passado, aqueles que moldaram a nossa nação, nós vamos descobrir grandes brasileiros, que na verdade passaram quietinho, e forjaram as nossas instituições, forjaram o nosso sistema educacional, forjaram a nossa economia. Muitas das vezes pouco reconhecido pela população. O que essa comissão faz é humildemente tentar resgatar parte dessas pessoas no presente. No caso, o professor Marco Antônio Raupp, infelizmente, nos deixou uns dias atrás, e eu quero aqui, especificamente em relação às duas homenagens, o professor Dimas Covas, nesse enfrentamento à pandemia, a inovação vanguardista, juntamente com a Fiocruz, né, o Butantan juntamente com a Fiocruz, e o apoio que recebeu de toda a comunidade científica e desse parlamento também, ou pelo menos na maioria desse parlamento. Então, fica aqui o meu agradecimento ao professor Dimas Covas. E, em relação ao Marco Antônio Raupp, é uma relação até pessoal. Eu, quando fundei o Parque Tecnológico de São José dos Campos, eu convidei o professor Marco Antônio Raupp, ele estava em Petrópolis, Instituto de Matemática, e ele veio dirigir o Parque São José dos Campos em 2007, eu era prefeito em São José dos Campos, e passados 2 anos, o parque evoluiu bastante rápido, ele cresceu, ele teve um enorme sucesso, e aí recebe a visita, viu, Tato, da presidente Dilma Rousseff. Eu a recebi, e depois de uma conversa com ela viu o parque, e ele me rouba o Raupp, né, e me traz o Raupp, primeiro para a Agência Espacial, e na sequência, com a ida do ministro Mercadante para o Ministério da Educação, ele assume o Ministério de Ciência e Tecnologia. Estava em casa por causa da relação dele com a ANB, mas ele começou a cativar as pessoas e entenderem o grande brasileiro que era Marco Antônio Raupp. Na mesma época, ele assume também a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né, junto com o grupo da UNB, e, infelizmente, ele nos deixou dias atrás. Então, agradecer a dona Elizabeth, a sua esposa, que recebeu a homenagem. Eu vou estar com ela presencialmente. Nós tivemos, há uns dias atrás, nos 15 anos do Parque Tecnológico de São José dos Campos, na comemoração, ela esteve conosco. Mas eu peço desculpas aos colegas pelo meu atraso e pelo ter que falar, porque para mim era muito importante registrar essas pessoas que estão sendo homenageadas, em relação principalmente ao Marco Antônio Raupp, por ter nos deixado um grande legado ao Brasil, uma pessoa otimista, que serviu ao país, não a governos, e deixa um exemplo para todos nós. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, parabéns aos homenageados. Deputado Newton Tato. Cumprimentar o presidente Léo Machado e parabenizar essa comissão e o conjunto dos colegas parlamentares pela homenagem merecida ao Dr. Dimas Tadeu Covas, que eu acho que todos, principalmente nesses últimos meses, veio acompanhando o trabalho brilhante, magnífico que veio fazendo. Também o Instituto de Pesquisa e Inteligência Esportiva, também o saudoso, agora recente, Marco Antônio Raupp, Pedro Rodrigues Curi Halal e a Universidade de Brasília. E o que bom ressaltar, e essa comissão faz essa homenagem, nessas instituições e essas figuras, que ao mesmo tempo valoriza a ciência no momento em que a gente passa por uma conjuntura de um ataque muito grande à ciência, mas eu queria ressaltar que tanto essas instituições como esses cientistas, essas personalidades, que quando assumem o papel de responsabilidade de estar implementando as políticas públicas a partir das instituições, sempre vem numa perspectiva de fazer política de Estado. E esse talvez seja o grande diferencial que a gente tem nessas personalidades que inspira a gente. Como já foi dito aqui, a gente tem vários exemplos que às vezes não tem o reconhecimento
eu diria, da própria classe política, de nós mesmos, tá? E esses momentos são importantes para aqueles que, no dia a dia, constroem de forma permanente aquilo que precisa ficar institucionalizado como política permanente, como política de Estado, para os grandes desafios que a gente tem aqui, que passa necessariamente pela valorização da pesquisa, da ciência. Nós estamos sentindo na pele, nesse momento, né, o significado de não valorizar a ciência, de não valorizar a pesquisa. Acho que todos aqui estão cientes, nos últimos anos, do corte drástico que a gente tem do orçamento, tá? E, fundamentalmente, nesse país, passa pela disputa de orçamento. E nesta crise que a gente está vivendo, né, nesse momento, onde se aguça novamente, de forma dramática, né, a desigualdade, né, a gente sabe o quanto que o investimento, educação, ciência, tecnologia, né, enfrentar os desafios que estão colocados aí, que é novidade para a gente. Estou falando novidade porque é coisa das últimas décadas, o entendimento dos desafios que estão colocados relacionados às mudanças climáticas, à crise climática. Então a gente tem, ao mesmo tempo, um desafio muito grande, que é enfrentar essa desigualdade crônica, histórica, estrutural, baseada no preconceito, na invisibilidade, né, de grupos sociais ao longo de toda a história do país, e que atinge de forma mais dramática o povo preto do campo e da cidade, né, que sempre ficaram invisibilizados politicamente e socialmente, né, nesse país. E, ao mesmo tempo, agora a gente tem a própria questão da crise climática. Então, essas figuras aqui, pelo seu histórico, essas instituições, né, é exemplo de que nós, fazendo a homenagem, a gente está fazendo uma referência que a gente precisa enfrentar a desigualdade e enfrentar os desafios das mudanças climáticas, com o diferencial que o Brasil tem de potencial para poder enfrentar, né, essas questões, né, talvez com mais ousadia, né, e com mais oportunidade que muitos outros países têm nesse momento. Por isso, deputado Aliel Machado, né, o quanto que é importante esta homenagem, porque esta homenagem sinaliza para o conjunto da casa, mas também para o conjunto da sociedade brasileira, que nós precisamos, né, investir cada vez mais em ciência e tecnologia, porque elas podem trazer as ferramentas, os instrumentos para a gente superar os desafios que a gente tem nesse momento. Obrigado. Muito obrigado, professor Newton Tato. Tem um trabalho dedicado a essa comissão e foi muito feliz em suas palavras. Nosso querido líder, deputado Rubens Bueno. Então, presidente Aliel, eu estou aqui aplaudindo. Nós, brasileiros, temos que aplaudir a ciência, o conhecimento, a verdade e a vida. Infelizmente, vivemos tempos tenebrosos, infelizmente. Se nós temos um mandato de 4 anos, um cientista tem o seu mandato que dura a vida. Essa é a grande diferença de quem passa por aqui, não por um mandato, por 28 anos, nada apresenta a não ser um parlamentar inútil durante 28 anos. Chega à presidência da República e ainda ontem fala que a Anvisa quer fechar o espaço aéreo brasileiro. Onde vamos parar com mentiras todos os dias, enganando, distorcendo, desinformando a população? E não é tempos normais. Foi durante uma pandemia onde 615 mil pessoas perderam a vida. Milhões foram infectados e tem sequelas que ainda não foram apuradas para como resolver essas sequelas. E ainda não acabou a pandemia. Então, quando aqui esta comissão, presidida pelo deputado Aliel Machado, faz homenagem à reitora Márcia, da UNB, faz homenagem ao Alau, que eu acompanhei durante toda a pandemia, suas declarações. Tive presente em São Paulo algumas vezes, lá conheci o Dr. Dimas Covas, preocupado desde quando começou a pandemia, de como resolver o problema da vacina,
Porque nós tínhamos até então, e temos, ainda bem, um sistema único de saúde preparado, qualificado para enfrentar qualquer pandemia. Ah, se tivéssemos a vacina em tempo, não ficasse aquele jogo, não vou comprar vacina, quem manda sou eu. Quantas vidas teriam sido salvas? Então, estamos diante de uma situação como esta, que se agrava cada vez mais, da forma mais triste e vergonhosa para o nosso país. Aí recebo aqui, vejo as homenagens de Raupe, foi ministro, da sua esposa falando, e a homenagem à nossa Universidade Federal do Paraná, que o deputado Gustavo Frutti, em nosso nome, com certeza de toda a bancada do Paraná, apresentou aqui ao professor Mesadri. Nós tivemos na quinta e na sexta juntos em Foz do Iguaçu, durante o dia todo, acompanhando lá todas as informações do que o Instituto da Universidade Federal do Paraná faz para o esporte do Paraná e para o Brasil. Por isso eu vim aqui, exatamente para homenageá-los também e dizer que o Brasil precisa muito da ciência, precisa muito dos cientistas e precisa muito da confiança. Ainda bem que 90% dos brasileiros não acreditam no presidente da República. Acreditam na ciência, acreditam no conhecimento. E é por aí, a verdade e a vida. Obrigado, presidente. Voz da coerência e da responsabilidade. Nessa linha que a comissão tem conduzido esse trabalho, deputado Rubens, fazendo a defesa da ciência. Esse reconhecimento a essas personalidades e a essas instituições é uma maneira simbólica de ter duas linhas, como o deputado Gustavo falou. A primeira é do agradecimento, do reconhecimento. A segunda é de chamar atenção, é de fazer o confronto de ideias, mostrando a importância da ciência e que a gente resiste a todas essas atrocidades, as fake news, as mentiras, o descrédito, a desvalorização, o desrespeito que acontece. É por esse motivo que nós criamos esse prêmio neste ano, aprovado por essa comissão. Eu gostaria de agradecer a toda a equipe da comissão, em nome do Robson, nosso secretário executivo, que nos ajudou na elaboração, a todos os deputados que participaram do processo de escolha na votação, ao professor Lisandro Vieira, que compõe a nossa equipe e também ajudou nesse trabalho, ao nosso jornalista Jair Marques, que junto ajudou na elaboração da ideia, doutor Wellington, e o advogado que coordena os trabalhos junto com a gente, a nossa equipe que participou desse processo, da ideia, e que hoje se transforma numa realidade. Está registrado nos anais documentais da Comissão de Ciência e Tecnologia esse reconhecimento, e nós temos muito orgulho dessas 5 personalidades e instituições participarem desse momento. Agradeço a todos, encerro essa solenidade, fazendo esse agradecimento especial e deixando a nossa comissão inteiramente à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Vamos manter deliberativo imediatamente, se despedindo dos nossos convidados, nós começaremos a sessão deliberativa com o quórum já alcançado.
temos uma inversão de pauta do Eduardo Cury, do item 5. Vamos lá, pode começar. Havendo número regimental, declaro aberta a 58ª reunião deliberativa extraordinária da Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Peço para aumentar o meu microfone, até porque daqui a pouco vai dar problema aqui. Só... Em apreciação à ata da 57ª reunião deliberativa extraordinária realizada em 1º de dezembro de 21. Informo que a leitura está dispensada. Em votação à ata, aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Hoje eu vou fazer um rápido. Informo ao plenário que a relação completa do expediente encontra-se publicada na página da comissão. Inversão de pauta. Encontram-se sobre a mesa os seguintes requerimentos de inversão de pauta. Deputado Eduardo Cury. Para o item 5, PDL 483/2021, submeto à votação do requerimento de inversão apresentado. Aqueles que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 5, projeto de decreto legislativo 483/2021, da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que aprova o texto do acordo entre a República Federativa do Brasil e a República da Áustria, em cooperação científica e tecnológica, assinado em Viena em 19 de junho de 2019. Deputado Eduardo Cury, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, senhor presidente. Primeiro, parabéns pela condução das homenagens e obrigado pela gentileza comigo. Eu peço licença aos colegas para ir direto ao voto. O acordo de cooperação objeto da proposição em exame tem por objetivo facilitar a cooperação entre instituições científicas e tecnológicas brasileiras e austríacas, mediante a realização de atividades bilaterais de pesquisa, articulação de eventos científicos conjuntos, o intercâmbio de especialistas e a troca de informações em assuntos de interesse mútuo no campo da pesquisa e do desenvolvimento tecnológico, entre outras iniciativas. O presente acordo de cooperação científica e tecnológica não é inédito em nosso ordenamento jurídico. Isso porque o Brasil possui atualmente mais de 40 acordos bilaterais desse mesmo teor, com países de todos os continentes. Podemos citar nesse sentido os acordos celebrados com Israel, celebrado em 2019, Etiópia, celebrado em 2013, Austrália, celebrado em 2017, que tivemos a honra de relatar na Câmara dos Deputados. Além de Senegal, celebrado em 2010, Suíça, 2009, Grécia, 2009, Canadá, 2008, Índia, 2006, África do Sul, 2003, Ucrânia, 1999, Reino Unido, 1997, Itália, 1997 e Argentina, celebrado em 1996. Devemos ressaltar que a Áustria é um país parceiro estratégico do Brasil, uma vez que as duas nações possuem uma longa e frutífera relação diplomática desde 1825, quando a nossa independência foi reconhecida por aquele país. Além disso, o Brasil abriga uma comunidade austríaca de aproximadamente 20 mil pessoas, com colônias já antigas, estabelecidas no Espírito Santo, Santa Catarina e Paraná, o que reforça os vínculos fraternais entre os dois países. Em relação à área de pertinência temática dessa comissão, cumpre-nos destacar que a Áustria é um destacado país em relação ao desenvolvimento científico e tem longa tradição nesse campo, com vários laureados com o Prêmio Nobel. Em síntese, o ato bilateral firmado, ao mesmo tempo em que reafirma e fortalece os laços de cooperação científica entre os países, oferecerá oportunidades para que instituições e pesquisadores possam formar vínculos científicos em prol da expansão do conhecimento e também das colaborações com objetivos econômicos e sociais. Toda e qualquer iniciativa que amplie a inserção do Brasil no mundo globalizado e promova novas oportunidades para o incremento da educação, cultura, ciência e tecnologia do nosso país devem ser fortemente encorajadas, razão pela qual o presente acordo mostra-se tão meritório. Desse modo, não restam dúvidas que o acordo em exame estreitará ainda mais as relações diplomáticas entre Brasil e a Áustria e reforçará o compromisso assumido pelo governo brasileiro de ampliar as fronteiras de colaboração do país. Por todo o exposto, nosso voto é pela aprovação do projeto de decreto-lei legislativo número 483 de 2021. Esse é o voto, senhor presidente. Obrigado aos colegas e parceiros. Em discussão, o parecer do deputado Eduardo Cury. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores e senhoras que concordam, permaneçam como se encontram.
Aprovado. Parabéns, deputado Eduardo, pela aprovação do relatório. E tem é um requerimento, a autora não encontra-se. Passamos ao item 2. Convido e peço a gentileza ao deputado Newton Tato, que presida a comissão, já que o requerimento é de minha autoria, para que a gente possa deliberar. Item 2, requerimento número 141/2021, do senhor deputado Aliel Machado, que requer a autorização da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara para participar da visita ao Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Leopoldo Américo Miguel de Melo, da Petrobras, CEMPES, dia 16 de dezembro de 2021, no Rio de Janeiro. Para encaminhar a favor, concedo a palavra ao autor do requerimento, o deputado Aliel Machado. Obrigado, presidente, deputado Newton Tato. Eu gostaria de pedir o apoio de Vossa Excelência para essa autorização e, na verdade, eu coloquei esse requerimento no intuito também de convidá-los. A Petrobras fez um convite a esta comissão para conhecer o Centro de Estudos no Rio de Janeiro, de um trabalho de pesquisa e ciência, e esse convite é extensivo aos membros dessa comissão. A princípio, por questão de agenda, está programado essa visita para a próxima quinta-feira, dia 16, no Rio de Janeiro, de maneira oficial pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, gostaria de pedir o apoio de Vossa Excelência na aprovação desse requerimento de autorização para que a visita se torne oficial e estendo aos colegas parlamentares que tenham interesse em participar dessa visita técnica para conhecer um trabalho muito importante da nossa Petrobras no próximo dia 16. Aqueles que tiverem interesse, passem essa informação, a gente precisa dessas informações no máximo até o final do dia de hoje, essa confirmação, à Secretaria Executiva da Comissão. Seria apenas na próxima quinta-feira, dia 16. Obrigado, presidente. Deputado Paulo Ganini. Presidente, acho que é bem meritória a demanda de Vossa Excelência, quer dizer, presidente, e faço não só apoio o requerimento, eu até gostaria muito de participar. Se a data mudar, eu me inscrevo. Se for no dia 16, infelizmente, até por conta da agenda aqui da Câmara, e a gente deve estar ainda votando orçamento, eu não me disponibilizo, eu sou do Rio de Janeiro, então se for numa outra data futura, num dia mais tranquilo, eu gostaria de fazer parte com Vossa Excelência dessa comitiva. Obrigado. Obrigado, deputado Paulo Ganini. Me parece que é uma data que já está pré-agendada. Eu gostaria de pedir, presidente, por gentileza, o senhor me concede a palavra? Sim. Eu vou fazer essa consulta, deputado Ganini, porque essa sugestão de data foi feita anteriormente ao comunicado de ontem da possibilidade de sessões na próxima quinta-feira, o que inviabilizaria, inclusive, a minha participação nessa agenda. Então, eu vou fazer essa consulta da possibilidade de mudança e comunico Vossa Excelência. Eu acho que é possível aprovar o requerimento, inclusive peço a gentileza de colocar a possibilidade da mudança de data, para que a gente possa encaixar e fazer essa visita. Obrigado, presidente. Em votação, aqueles que concordam com o requerimento permaneçam como está. Aprovado. Devolvo a presidência ao nosso presidente, deputado Aliel Machado. Requerimento 142/2021, do senhor Paulo Ganimi, que requer a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, solicita a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a senhora Tereza Cristina, informações a respeito da portaria 394 do MAPA, de 10 de setembro de 2021, sobre o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja. Para encaminhar a favor, conceda a palavra ao deputado Paulo Ganimi. Muito obrigado, presidente. Presidente, esse é um tema bastante complexo e técnico, por isso até fiz questão de trazer isso para essa comissão, com relação a essa questão do vazio sanitário da soja, que é uma prática de manejo
fitossanitária adotada pelo Brasil há mais de uma década. Tal iniciativa tem trazido enormes benefícios fitossanitários e ambientais ao Brasil, uma vez que a ausência de plantas vivas no campo reduz a ponte verde, auxiliando na redução da pressão causada pela praga Phacopsora pachyrizi, não sei se falei direito, mas que é a ferrugem asiática da soja, consequentemente reduzindo o uso de fungicidas aplicados na lavoura ao longo do tempo. Entretanto, ainda que o uso de fungicidas tenha sido reduzido, o seu uso contínuo tem acarretado em uma redução de sua eficiência, tornando ainda mais premente a adoção de outras práticas de manejo para assegurar que essa praga esteja controlada ou traga impactos reduzidos à produção brasileira. É por essa e por outras razões que, no nosso entendimento, não faz sentido o aumento da janela de plantio da soja sem que tenham sido introduzidas novas tecnologias ou práticas de manejo que possam trazer segurança para a perenidade dessa atividade econômica, talvez a mais importante para a entrada de divisas no Brasil. Vocês sabem muito bem, presidente e colegas parlamentares, que eu sou de um partido liberal que defende a livre iniciativa, a livre atuação, inclusive, dos agentes do agro brasileiro. Só que aqui a gente está falando de algo que pode ser prejudicial para toda a economia brasileira. E o que a gente quer aqui não é dizer que se pode ou não pode, não é entrar no detalhe, ou muito menos, quer dizer, é entrar no detalhe, mas não é nós aqui proibirmos isso. O grande problema é o que está alimentando e fomentando essa mudança. E a gente gostaria de ouvir do Ministério da Agricultura a motivação e se há respaldo técnico para isso. Esse é o nosso objetivo. Se há respaldo, se isso está realmente sendo estudado e sendo trazido de forma técnica e que essa mudança da janela seja algo positiva e técnica e que não vai afetar todo o agro brasileiro, não há motivos para impedir. Mas se isso não for com base técnica, com respaldo e simplesmente por interesse específico de algum ator ou atores econômicos e não que isso vai representar uma vantagem para todo o ecossistema, para toda a produção do Brasil, né, a gente entende que isso deveria ser melhor estudado. Então, aqui é muito mais não é uma proibição, não é um veto, mas sim o objetivo de estudar e entender o que está motivando essa possibilidade dessa portaria do Ministério da Agricultura. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Paulo. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir em votação, senhores e senhoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Voltando ao item 1, a pedido do líder, deputado Newton Tato, requer a realização de audiência pública, essa autoria da deputada Natália Bonavides, para discutir denúncias de Frances Haugen, ex-funcionária do Facebook, de manipulação do discurso de ódio e da desinformação no Brasil com finalidades políticas. Então, presidente, Ao pedido de subscrição do deputado Newton Tato. Isso. Eu queria subscrever, a deputada Natália Bonavides pediu para subscrever esse requerimento. Só argumentar, acho que todos acompanharam um pouco as denúncias, né, que vêm sendo já feitas com relação ao próprio Facebook, que tem um conjunto de informações que poderiam contribuir, né, em especial para dentro dessa casa, para a gente enfrentar o discurso de ódio, né, que é feito nas redes sociais. E a deputada Natália Bonavides propõe, então, a gente trazer, né, convidar o Facebook para vir aqui nesta casa, nesta comissão, e a gente fazer um debate e, com isso, ver como que nós podemos contribuir para ter subsídios para pensar, né, políticas públicas para a gente enfrentar esse discurso do ódio que tem nas redes sociais. Nós temos já, no âmbito desta comissão, projetos que já estão debatendo isso, audiências públicas, tá? Mas essa aqui especificamente é uma denúncia que ela tem, na verdade, isso se deu em vários outros países, mas também aqui no Brasil. Então, é importante que a gente traga aqui o Facebook para poder, a representação do Facebook, para a gente conversar nessa audiência pública. E peço, então, o apoio dos caros colegas parlamentares. Obrigado, deputado Newton. Deputado Merlon.
Senhor presidente, também gostaria de subscrever essa audiência pública e, ao mesmo tempo, sugerir a inclusão de um representante da Avaz. É uma entidade organizada em escala internacional que utiliza a rede mundial de computadores para fortalecer a sociedade civil, organizando petições e fazendo um debate sobre a ótica da sociedade civil de questões importantes para vários países. Obrigado. Obrigado, deputado Merlon. Em votação, senhores e senhoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Item 4, deputado Vitor Lipe. Item 4, deputado Vitor Lipe requer o aditamento do requerimento 119 da audiência pública da comissão para apresentar a atuação do Sistema Nacional de Fomento no Financiamento e Inovação em sua integração com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, FNDCT. Com a palavra, nosso querido deputado Vitor Lipe. Senhor presidente, quero cumprimentar a todos e gostaria apenas de solicitar a aprovação dessa casa para a inclusão dessa comissão, para a comissão, nessa discussão que nós vamos discutir o FNDTC, o nosso Fundo Nacional, e também a questão do fomento, a integração com o fomento, com o sistema de fomento, com os bancos de fomento. Houve aqui o interesse da participação também do MCTI, do nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, da ANPEI, e que trabalha com os parques tecnológicos, e o CNPq, também é uma instituição relevante no Brasil. Então, eu solicito apenas a inclusão para essa reunião que deverá acontecer, essa audiência deverá acontecer amanhã à tarde. Então, solicito aí a aprovação dessa casa para que nós possamos incluir também essas importantes instituições nessa discussão. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Vitor Lipe. Em votação. Senhores que concordam, senhores e senhoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Nós estamos com um pequeno problema com o horário para entregar a próxima reunião já agendada para as 11, que nem a abertura do painel pode ser feita, então nós vamos pular as TVEGs para a semana que vem, vamos adiar a apreciação das TVEGs para a semana que vem e também dos projetos onde os responsáveis não encontram-se no plenário. Passamos então direto ao item 13, perdão, item 13, o relator não se encontra. não se encontra do item 13, passamos ao item 14. Projeto de lei do senhor Haroldo Martins, que dispõe sobre a obrigatoriedade e disponibilização de acesso gratuito à internet, estabelecimentos do poder público de todos os poderes da União, Estados, Distrito Federal e municípios. Com a palavra, o parecer já foi lido pelo deputado Ted Conte, que é o relator. Posso colocar em discussão o relator, nosso querido deputado Ted? Sim, sim, presidente. Então, eu consulto se alguém quer discutir o projeto. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o relatório do deputado Ted Conte, já lido nessa comissão. Havia sido retirado de pauta a pedido do deputado Márcio Labre. Em votação, senhores e senhoras que concordam, permaneçam como se encontram. Não havendo objeção, não, aprovado. O que está votando é o relatório já, né? Já é o relatório. Tá. Aprovado. Parabéns, deputado Ted. Eu gostaria de... Pois é, presidente, eu gostaria de esclarecer, agradecer, né, a todos os deputados presentes pelo apoio a esse projeto, que é um projeto simples, mas um projeto extremamente meritório. As pessoas que recorrem aos órgãos públicos, elas saem de casa para ir a esses setores não porque elas querem passear, elas têm uma necessidade de um atendimento, né, do órgão público. Então, nada mais meritório para quem paga um imposto, né, um imposto de renda altíssimo, como nós brasileiros, que nós tenhamos um retorno de excelência, né, dos órgãos públicos. Então, esse projeto, ele viabiliza que as pessoas, quando estiverem em todos os órgãos públicos, seja municipal, estadual ou federal, que elas tenham internet gratuita neste momento, né? Elas não podem realmente desembolsar um valor, né, alto, né, de suas assinaturas, em função de que elas estão deixando seu trabalho, deixando suas funções para serem atendidas por um órgão público, né? Então, eu agradeço o apoio de todos. E estamos realmente dando um passo adiante para que o cidadão brasileiro seja respeitado e tenha um conforto maior de suas necessidades. Então, muito obrigado a todos que apoiaram o projeto. Item 15, o relator.
Obrigado, deputado Ted Conte, parabéns pela aprovação do relatório. O item 15, o relator novamente não se encontra no plenário. Eu acho que é a quarta vez que entra o projeto em seguida. Eu solicito novamente a atenção da assessoria do gabinete do nosso colega, o deputado Paulo Eduardo Martins. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos e lembro que haverá reunião de audiência pública virtual às 14h30 da manhã, 9 de dezembro, para discutir a importância do Sistema Nacional de Fomento no financiamento da inovação. Senhor presidente. E convoco, perdão, deputado Vitor. Não, mas pode acho, concluir, eu queria apenas... Não, por favor. Muito obrigado. Eu queria apenas, nós não pudemos estar aqui, eu, a deputada Ângela Min e alguns outros parlamentares, durante a entrega do Prêmio César Lattes 2021. Acho que uma justa homenagem àqueles que estão fazendo a diferença na vida do Brasil e dos brasileiros através da ciência, tecnologia e inovação. Né? Nós que temos aqui, por pressuposto, valorizar a pesquisa e a inovação no Brasil, eu gostaria aqui de também homenagear, não pude estar presente naquele momento, ao nosso doutor Dimas Covas, diretor do Instituto Butantan, que fez um trabalho muito relevante, que salvou centenas de milhares de brasileiros, foi um dos precursores aí da questão da vacina Butanvac aqui no Brasil e outras vacinas que estão sendo desenvolvidas lá no Instituto Butantan. Eu quero estender, inclusive, a homenagem ao doutor Dimas Covas, ao Instituto Butantan de São Paulo, que tem feito um trabalho muito relevante para o Brasil, e também reconhecer aqui o Marco Antônio Ralph, que foi uma pessoa extraordinária, uma pessoa que honrou a ciência e a tecnologia, viveu toda uma vida, inclusive desenvolvendo não apenas atividades de pesquisa, mas fortalecendo a rede de parques tecnológicos do Brasil, foi nosso ministro também. Enfim, eu queria aqui deixar a minha homenagem também em nome de todos os parlamentares que não puderam estar aqui nessa cerimônia, que é esse entrega do Prêmio César Lattes 2021. A essas duas personalidades que dão exemplo da importância da ciência e tecnologia, as nossas mais sinceras e verdadeiras homenagens. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Vitor Lippe. Deputada Ângela. Gostaria também de registrar, acho que o deputado Vitor Lippe já justificou a minha ausência. Eu ainda cheguei no finalzinho da solenidade, mas fui chamada na Comissão de Educação, mas faço das palavras de todos os parlamentares aqui que enalteceram a ciência nesse momento tão importante para o Brasil e o mundo, principalmente a questão da vacina, que, sem dúvida, fez com que o processo de contaminação fosse revertido, minimizado no país. Posso falar de quem foi vítima do coronavírus, está fazendo 1 ano amanhã, e sei não só o que eu passei no período da doença e pós-doença. Então, eu acho que a vacina é importante, a pesquisa é importante, a ciência é importante, e aqui eu enalteço também as universidades do estado de Santa Catarina, que tiveram a participação na avaliação do ranking brasileiro com relação à pesquisa e à ciência, em especial a Universidade de Santa Catarina, a universidade do nosso estado, que faz com que nós tenhamos muito orgulho, não só de ser formada na universidade do nosso estado, mas também ter várias instituições, e eu faço o registro aqui. 11º lugar, a Universidade Federal de Santa Catarina. 32ª, a Universidade Comunitária da região de Chapecó. E eu fui relatora, eu saí há pouco, exatamente pelo fato de ser relatora na Comissão de Educação do aperfeiçoamento do conceito de universidade comunitária, que foi a forma que o Estado de Santa Catarina se organizou para levar o ensino superior ao seu interior, o ensino superior ao interior do nosso Estado, e, infelizmente, nós não conseguimos aprovar esse projeto de lei por um pedido de vista. 36º, a UDESC, Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, que eu tive a honra de lá trabalhar.
a Universidade do Extremo Sul, a Unesc, a Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC, a Universidade Regional de Blumenau, a FURB, a Universidade Federal da Fronteira Sul, a Universidade do Sul de Santa Catarina, a Unisul, e a Universidade do Contestado, a UNC. São as universidades que, sem dúvida, foram classificadas e nos orgulham muito como catarinense nesse ranking das universidades. A ciência é importante, o ensino é importante e o conhecimento é, sem dúvida, o maior patrimônio que nós podemos trabalhar para adquirir na nossa vida. Muito obrigada, senhor presidente. Presidente Aliel, desculpe, mais uma vez eu pedi uma oportunidade, em nome de todos os parlamentares, todos os membros dessa comissão, homenagear a consultoria legislativa da Casa, que fez 50 anos. Então, são 50 anos de bons serviços, serviços de qualidade técnica, que são fundamentais para poderem orientar, né, o voto, o posicionamento, aqui os nossos pareceres, enfim, nós temos muito a agradecer, a reconhecer a consultoria legislativa, que, como eu disse, faz 50 anos e merece todo o nosso reconhecimento, a nossa gratidão, né, e as nossas homenagens. Então, eram essas as minhas considerações, deixando nosso abraço especial e desejar a esse corpo técnico aqui fantástico, né? Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, né? Estamos chegando no finalzinho do ano aí. Obrigado. Muito obrigado, deputada Ângela Min, deputado Vitor Lippe. Convoco reunião deliberativa extraordinária para quarta-feira, dia 15 de dezembro, às 9 horas, com pauta a ser divulgada oportunamente. Está encerrada a reunião.